Vemos, queridos, como Deus não erra, né? Deus é presente que nem sabia que estava escrito aqui de tocar nas orlas do vestido do Senhor. O Senhor mostrou aqui o título, Jesus anda por cima do mar. E aqui no final está escrito que aqueles que tocavam na orla do vestido do Senhor eram curados. Foi o que ouvimos hoje aqui no testemunho, não é, irmãos? É desejar, é ter propósito. Propósito está acima do querer. Querer, às vezes eu quero, mas não faço propósito. Mas quando eu faço o propósito e ergo ele, é o que Deus deu ainda domingo lá. Eu não ergo ele na altura da minha cabeça, eu ergo ele acima da minha cabeça. E o propósito nos faz deixar qualquer outra coisa para concluir o propósito. Então o propósito de servir a Deus, o propósito da irmã de tocar na orla do vestido do Senhor, né? Irmãos, isso são propósitos. E para um propósito do que vemos é fácil, mas o propósito do invisível é difícil, só pela fé. E veja que Pedro aqui, quando ele teve fé, ele andou, mas quando ele observou o que estava acontecendo ao redor, a fé foi embora. Glória a Jesus. Por isso, irmãos, veja que o Senhor Jesus aqui, irmãos, ele estava enfrentando uma multidão que vinha atrás dele por causa do pão, que ele tinha multiplicado os pães. Então agora havia fome, irmãos, de pão. Então o povo vinha atrás dele. Alguns até vinham porque queriam ouvir aquelas palavras doces, aquelas palavras lindas, aquelas palavras que elas falavam de algo não da rotina, do dia a dia. Ela falava no profundo da alma. Bendito é o nome do Senhor. E os sensíveis ao Espírito, então recebiam aquilo. Eles não estavam ali por causa do pão que perece, mas estavam por causa do pão que veio do céu. Por isso que Jesus falou para eles: vocês veio atrás do pão que perece, porque eu multipliquei o pão, vocês saciaram o estômago, então agora vocês vieram atrás de mim, até me agradando pelo pão que perece. Mas bem-aventurado é aquele que busca o pão que veio do céu. E disse Jesus, eu sou o pão, a palavra que veio do céu. Bendito é o nome do Senhor, querendo dizer, eu já era o maná que estava lá. Bendito é o Senhor no meio do deserto, não é? Então ele enfrentando esta multidão, irmãos, que apertavam ele ali e as coisas, e ele então, quando todos saciaram, ele terminou ali, ele ordenou aos seus discípulos e disse, entrem no barco e vão adiante para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Glória a Jesus. Porque ouvimos hoje também, tem aqueles que até amam a Jesus. Tem outros que vão a Jesus por causa de uma cura, para dar tudo certo. Mas tem aqueles que realmente ele faz um relacionamento espiritual com Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o marido, e nós somos a noiva. Bem-aventurada é a noiva que não está para tirar proveito do noivo. Ela tem um relacionamento com o noivo. Não um relacionamento como o mundo tem, de sexo, não. Um relacionamento de respeito, de honra, de amor, de virtude, de força, de sinceridade, de espiritualidade. Quando existe isso, irmão, é um compromisso um com o outro, que não tem jeito. Alguém pode chegar ali e querer falar mal do noivo, ou querer falar mal da noiva. Eu não aceito. O que você está falando de você, mas para mim ela não é isto, e para mim ele não é isto. Pode falar o que quiser deste noivo, para mim ele é tudo. Glória ao nome do Senhor. Discípulos quer dizer aluno, quer dizer seguidores. Veja que ele estava ali com a multidão, deu até
pão para a multidão, mas os discípulos, ele tinha um relacionamento. Ele disse: vocês pegam o barco e vão indo, vão atravessando, atravessa este mar. Bendito é o nome do Senhor. O mar de Genezaré, irmão, é o mar da Galileia, não é o mar de Tiberíades, é o mesmo, irmãos, é o único ali que tem Israel. É um mar de água doce, porque ele vem do Rio Jordão. O Rio Jordão desce, bendito é o nome do Senhor. O Rio Jordão está a 2.800 metros de altitude, irmão, e sai lá 3 fontes, e eles vão descendo as águas, e vem, no meio, ele faz o mar da Galileia. Bendito é o nome do Senhor. E sabemos, irmãos, que ali os ventos, eles canalizam ali. Por isso que tinha esses vendavais, essas tempestades no mar da Galileia. Porque, irmão, de um lado está a Jordânia, as montanhas, do outro lado as montanhas da Galileia, e ali o rio desce no meio, e lá, irmãos, canaliza o vento, e o vento toma oportunidades. Ventos, Deus já deu aqui, os ventos são espíritos. Bendito é o nome do Senhor. Tomam oportunidades, e sempre que podiam, irmãos, o mar era o lugar mais largo, lugar que o vento podia agitar mais as águas, mas o mar era o lugar que o Senhor mais fez obras em volta dele. As maiorias das obras escritas na Sagrada Escritura está à volta do mar da Galileia. Então o Senhor falou: enquanto eu despeço a multidão, vocês entram no barco e vão indo. Mas o Senhor ficou ali com a multidão, e despedindo a multidão, o Senhor subiu ao monte para orar à parte. Veja, irmão, o Senhor pediu para eles ir, despediu a multidão. Olha o Senhor cuidando de tudo. Tem gente que acha que o Senhor não enxerga nada. O Senhor enxerga tudo e cuida de tudo. Bendito é o nome do Senhor. Ele, despedindo a multidão, mandou os outros ir atravessando para o barco, subiu à parte e foi orar. Bendito é o nome do Senhor. E chegada já a tarde, ele estava ali só. Agora ele já estava sozinho. O barco deles já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Glória a Jesus. Irmãos, olha, sempre Deus há de dizer que ventos são espíritos. Olha, o vento era contrário. Quando o vento é a favor, ajuda. Quando o vento é a favor, até as águas descendo, ajuda. Mas o vento contrário, as águas precisam descer. O vento contrário começa a fazer, irmãos, ondas, começa a fazer barulho. Por isso que o vento agitava os mares. É os espíritos agitando as multidões. Mar são multidões. E o que está acontecendo no presente momento da vida, nos finais do tempo da dispensação da graça, é os ventos agitando. O Senhor vai dando ordem para ir fazendo uma obra aqui, outra obra lá, outro milagre lá, outra obra lá, e os ventos contrários se agitando. Igreja, ouça isso aqui que Deus vai dando. Vocês estão vendo quantos ventos contrários? Bem-aventurado é aquele que ele vai percebendo os ventos contrários, e ele diz: Senhor, me deixa eu ficar não desse jeito, permita que eu tome a rota certa. Bendito é o nome do Senhor. Então, na 4ª vigília da noite, veja, irmãos, 4ª vigília já era de madrugada, porque a cada vigília 3 horas, começava às 6 horas da tarde, das 6 da tarde às 6 da manhã, tinham 4 vigílias de 3 horas, não é? Então das 3 às 9, da 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, era mais de 3 horas da manhã, a 4ª vigília da noite. Imagina esses discípulos no meio do mar, balançando, e um falando: por que Jesus mandou nós atravessar? E agora? Por que nós não ficou com ele, Pedro? Ai, quem mandou você vir, João? E aquela coisa, porque quando os ventos contrários começam a soprar, até os discípulos começam a se inflamar. Bendito é o nome do Senhor. Olha isto, queridos, cuidado com o vento contrário. Por isso,
ele dizia que os discípulos então estavam atravessando na quarta vigília da noite, e o Senhor Jesus então dirigiu-se para ele. Mas olha a diferença, eles lutando com o vento, eles lutando com o mar, lutando com o vento contrário, e o Senhor indo de encontro o vento contrário. E eu prego aqui pela fé, tem ventos contrários que se levantaram, e o Senhor já se levantou descendo do Monte Santo, Ramala, Andalá, e já está caminhando de encontro ao vento contrário. Deus me faz, irmão, ver aqui o Senhor caminhando de encontro às necessidades, às causas, aquilo que você clamou e disse: Senhor, eu não tenho outro para pedir, só tenho o Senhor. O mar está bravo, o vento está contrário, força em mim não tenho, o barco vai derivar. Cadê o Senhor? Será que o Senhor vai atrasar? O Senhor já está caminhando. Imaginamos, irmãos, o escuro da madrugada, o mar agitado, o barco balançando, dando tudo errado. Daí a pouco eles olham um vulto andando em cima das águas. É um fantasma. Aleluia. Tem horas que até o Senhor chegando perto da tua causa parece que vai piorar, de tão arrasado, de tão arrasada pelos ventos que sopraram na tua vida. Sopra de manhã, sopra de tarde, sopra na madrugada. Igreja, te diz o Senhor, os ventos contrários, eles só são para ir provando a tua fé, para provar a tua firmeza. Quanto mais os ventos contrários se levantam, mais prova da tua fé eu dou para ele. Bendito é o nome do Senhor. Você está entendendo isso? Está dando para entender esta palavra? Olha isso aqui, irmão. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se e dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Ai, como? Nunca vi alguém andar em cima do mar? Nós estamos aqui com medo dentro do barco, agora me aparece alguém andando em cima do mar. Se assustaram, e de repente Jesus já logo falou com eles: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Glória ao nome do Senhor. E Deus dá de anunciar à igreja, 2023 vai findando, os ventos contrários soprando. Meu irmão, vou pregar o que o Senhor me dá. Nós estamos observando quantas aflições na terra, quantas guerras, quantas tristezas, quantas angústias, irmãos, mas diz o Senhor: não temais, eu estou por cima das águas, estou por cima das multidões, estou por cima dos espíritos, porque tem ventos que sopram de fora para dentro, mas tem ventos que sopram de dentro para fora. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, olha isto, que lá quando Jesus estava no barco e começou a soprar a tempestade, foi lá em 9, onde Deus deu de achar, irmãos, lá eles despertaram o Senhor, falou: Senhor, acorda, ó o vento soprando, ó o mar aí agitado. E o Senhor levantou e repreendeu o vento e repreendeu o mar, porque os ventos estavam do lado de fora. Mas agora o vento não estava do lado de fora, o medo já tinha entrado dentro, o vento já estava de dentro para fora. Bendito é o nome do Senhor. Igreja, ouça o que Deus dá de dizer aqui: os ventos vêm soprando de fora para dentro, mas a intenção dele é entrar de dentro para fora, porque se ele entrar dentro de você, entra o medo, entra o pavor, entra o terror. E tem gente aqui que está caminhando, mas está deste jeito. Deus hoje me dá autonomia de pregar. O Senhor já se levantou do seu santo monte e vem caminhando ao encontro da igreja. Não te perguntei se o vento está fora ou se o vento está dentro. Eu vim para você tocar na orla desta palavra. Irmão, bendito
Bendito é o nome do Senhor. E não interessa o vento contrário que esteja, a ordem de Deus. Veja aqui, irmão, que ele disse, Pedro, quando viu que era o Senhor, ele falou, Senhor, se és tu. Olha aqui já o ponto, por isso que ele falou, homem de pouca fé. Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Veja, Pedro aqui, a fé dele foi, irmãos, balançou. Mas ele teve uma inteligência espiritual. Ele disse, manda-me. Ele não falou, eu vou. Ele falou, manda-me. Porque quando o Senhor te manda, é isso que ouvimos aqui hoje. Deus cuida de você, cuida da tua casa, cuida da tua vida. Glória ao nome do Senhor. E hoje Deus me dá de pregar como o Senhor mandou o povo no deserto, dizendo para Moisés, diga ao povo que marche. Hoje o Senhor dá ordem aqui na central de Rio Preto. Diga ao povo que marche. Não tenha medo dos ventos. Não tenha medo da prova, não tenha medo do vazio, não tenha medo dos ventos que contrário. Te diz o Senhor, estou caminhando para a tua passagem no meio do mar. Aleluia. Então ele falou, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Águas são multidões, não é? Quer dizer, era onde os espíritos estavam agitando as águas. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Quantas vezes nós caímos no meio da multidão que estão agitando as águas pelos ventos contrários. Bem-aventurado aquele que anda por cima. Por cima. E o Senhor hoje te dá uma ordem, te manda, pode vir por cima. Dá para vir por cima? Glória ao nome do Senhor. Irmãos, parece que estou vendo esta cena acontecendo lá. Então ele saiu, irmão, mas sentindo o vento forte, teve medo. Olha o vento aqui de novo. Irmão, quando ele saiu, não era mandado do Senhor? Ele não estava andando por cima? Ele tinha que olhar o Senhor e mais nada. Deixa o vento contrário, deixa o barquinho para lá, deixa o vento acontecer, deixa a multidão. Senhor hoje te dá ordem, não olhe nada que está acontecendo, nem em cima de você, nem embaixo, nem na direita, nem na esquerda. Meu Deus, bendito é o nome do Senhor. Olha agora não para o irmão que prega, que o irmão que prega olha junto com você para Jesus Cristo, autor e consumador da fé, único Deus que pisou na terra, único homem que subiu ao céu e disse, é-me dado todo o poder nos céus, na terra, sobre os espíritos imundos. Desci lá, me peguei a chave da morte, peguei a chave do inferno. Não tem poder que não está debaixo dos pés de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então Pedro começou a olhar o vento, e o Senhor Jesus olhando para Pedro, será que você já não viu, Pedrinho, que eu vim até aqui por cima do mar, que eu estou aqui para te socorrer? Será que você não acorda? Você vai ficar olhando o vento até quando? Você vai ficar olhando a prova até quando? Você vai dar ênfase para a prova até quando? Você vai dar ênfase para o inferno até quando? Irmãos, eu sinto o Senhor estendendo a mão e dizendo, me dá a mão, Pedro, me dá a mão, igreja. Irmãos, é o Senhor estendendo a mão para este servo, estendendo a mão para o ministério, para os músicos, para a irmandade, e dizendo, a minha mão está saindo com vocês de 2023, entrando em 2024, o teu barco não veio no mar para afundar, ele veio para atravessar os ventos e provar para o inferno que tem gente que toca na orla, tem gente que Deus ama e é amado, e acabou. Vai sentindo agora, tocando na orla do vestido do Senhor, vai saindo virtude, irmãos. Eu sinto saindo virtude daqui. Tem libertação aqui dentro hoje, material e espiritual, na mente
no espírito e até na carne. Glória! Vai dando glória a Deus, porque o Senhor já vem chegando. Vai sentindo você levantando aí do medo e caminhando para o Senhor. Te diz o Senhor: não tema o que veio, não tema o que vem, não tema nada, sou o teu Deus. Tem ventos que o Senhor acalma ali fora de nós, como acalmou lá e disse: vento, para, mar, aquieta-te. Mas aquele nem conversou com o vento. Ele deu a mão para a pedra e falou: homem de pouca fé, vem comigo. Entrou no barco deles e o vento já parou. Não precisou nem o Senhor dar ordem. A ordem que Deus dá aqui hoje é para você: seja liberto em nome do Senhor Jesus. Irmão, vocês creem na palavra? Eu creio. Aleluia, o nome do Senhor. Sinta que você não veio em vão aqui hoje. Foi Deus que te trouxe para você tocar na orla do vestido do Senhor. E Ele te espera para um concerto eterno, para a vida eterna. Os ventos vão soprar o mundo, mas na mão de Deus o vento não toca. Desce em paz. O Senhor é o teu Deus, ontem, hoje e eternamente. Deus seja louvado.